Esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer de uma série sobre o corporativismo fascista, no qual vamos estudar e compreender desde as origens históricas mais remotas até o fim do governo fascista de Benito Mussolini na República Social em 1945, o que foi então o tal do corporativismo fascista? Quais eram as ideias que o fundamentaram? Qual foi a sua prática, se ele foi bem sucedido ou não? E o que podemos aprender com ele então nesse experimento que foi realmente trágico no século XX? E nesse primeiro vídeo eu vou fazer um apanhado histórico das raízes do corporativismo, tanto na sua definição quanto na antiguidade clássica, passando pela época medieval e chegando então nos modernos movimentos sindicalistas no século XIX e começo do século XX, principalmente aqueles ligados à Itália. E antes de começarmos, tem que fazer um adendo muito importante. Aquela ideia muito difundida hoje em dia que o fascismo, o corporativismo fascista foi uma fusão entre corporações multinacionais como Amazon, Google, Apple, etc. e o Estado é um grande equívoco. Por favor, esqueçam de uma vez essa ideia errada de que corporação, de corporativismo, tem algo a ver com corporações multinacionais ou corporações capitalistas, o que é falso. Corporação, como vamos ver, tem sim tudo a ver com uma ideia política de organicidade ou totalidade dos órgãos da sociedade, do corpus político da sociedade, que depois desembocou nas guildas trabalhistas medievais e nas corporações de sindicatos. Então, mais uma vez, esqueçam essa ideia de que corporativismo fascista tem a ver com corporações capitalistas e multinacionais. Podemos começar com a definição, então, do corporativismo que temos em mente aqui nesse estudo. E para isso eu vou utilizar a entrada corporativismo no gigantesco dicionário de política do Partido Nacional Fascista, que foi escrito por vários intelectuais fascistas chamados pelo regime. E é assim que encontramos duas citações importantes para estabelecermos a definição de corporativismo no fascismo. Olhem só. Etimologicamente, a palavra corporativismo remete ao conceito jurídico de corpus, ou seja, de associação de pessoas para um fim comum, isto é, aquelas entidades ou corporações de comércio que, sob diferentes nomes e com diferentes personagens, aparecem entre quase todos os povos e em quase todos os tempos. Sob o nome de corporativismo, podemos entender todas as propostas ou doutrinas econômicas, sociológicas, jurídicas que se fundam sobre um dado orgânico, sobre o qual repousa a ordem social, no lugar da ficção atomística que caracteriza o sistema individualista. Este dado orgânico deve ser encontrado precisamente nos corpos, e de preferência nos corpos profissionais, que se gostaria de restabelecer mais ou menos extensamente na ordem teórica e prática da civilização, para corrigir os resultados mecânicos da ordem individualista. Há uma implicação muito importante no final dessa citação que eu fiz, por último, que vamos reaver quando passarmos na nossa análise histórica do corporativismo medieval para os modernos sindicalismo. Mas então, essas definições querem dizer essencialmente o seguinte: corporativismo vem do latim corpus, que significa um corpo social, ou seja, um organismo político que é composto por vários corpos diferentes, cada um exercendo a sua função específica, assim como nossos órgãos do corpo exercem sua função específica. Então temos um grande orgânico corpo social e político com diferentes corpos. Nesse caso, como o dicionário fala, corpos profissionais, ou seja, guildas de trabalhadores, guildas de ofício, que depois vão virar corporações e sindicatos de ofício e trabalho. Esses são os órgãos do corpo político, tanto corporativismo. Assim como no corpo humano, os braços, pernas, coração e mente devem estar todos interrelacionados e funcionar como uma máquina bem lubrificada. Na sociedade e na política, todos os atores devem estar igualmente integrados: religião e governança, economia e política, senhores e camponeses, capital e trabalho. Começamos nossa análise histórica, portanto, onde ela geralmente sempre começa, que é na Grécia Antiga, e mais precisamente com Aristóteles. Eis então o que Aristóteles dizia sobre o corporativismo. Aristóteles, na sua Política, avançou a noção de que a sociedade deveria ser organizada de acordo com classes naturais e linhas funcionais: guerreiros, sacerdócio, escravos e governantes. Hoje não aceitamos mais a noção aristotélica de um escravo natural ou classe dominante. No entanto, suas noções de que a sociedade deve ser organizada segundo linhas funcionais ou ocupacionais em uma base ordenada e burocrática,
que cada unidade da sociedade deve desempenhar as suas funções apropriadas e que todas as partes precisam ser harmonizadas em um todo orgânico, se mostrariam muito atraentes para futuros escritores corporativistas, bem como líderes políticos. O segundo passo agora é ver a influência de Aristóteles no pensamento político e jurídico romano antigo, que também criou um tipo de sistema corporativista, mais ou menos na linha aristotélica, eis o corporativismo romano. Os teóricos políticos romanos basearam-se nas concepções gregas, a teoria orgânica do Estado e da sociedade, a organização funcional da sociedade, as desigualdades naturais entre as pessoas, mas também acrescentaram novos conceitos próprios. Roma tinha um sistema muito mais elaborado e organizado de associações corporativas e sociais, com uma variedade de instituições militares, profissionais e religiosas, muitas vezes chamadas de collegia, cada uma com sua própria constituição. Esses grupos eram geralmente de caráter monopolista, mas o Estado exercia controle e governava as relações entre eles. Percebe-se que já na antiguidade, em Roma, existiam então certas corporações de ofícios de cada tipo de trabalho, até mesmo militares e sacerdotais, no qual o Estado romano exercia um tipo de regulamentação e um controle das atividades. Presume-se que para fins de benefício mútuo entre a classe política e a classe, a elite dessas áreas de atuação no mercado. Era um tipo de restrição e regulamentação das atividades e do livre mercado para fins de benefício mútuo dessas elites políticas e dessas elites dos respectivos corporações. Pode-se agora vislumbrar a importância da concepção de corporativismo, ou seja, de um corpus político no qual os órgãos, os sindicatos, as guildas, as corporações têm que ser, aderidas a um plano do todo o organismo, porque você vê que já na antiguidade existia o controle estatal dessas atividades de ofício. E elas reaparecem, portanto, depois, quando acaba o Império Romano, acaba a Antiguidade, aparece a Alta e na Baixa Idade Média, esse tipo de controle do preço das atividades, da entrada das pessoas nas atividades de comércio e indústria, ressurge nas famosas corporações medievais, o ressurgimento do corporativismo. As corporações medievais emergiram como organizações autônomas e, acima de tudo, as guildas de artesãos e ofícios com seus sistemas hierárquicos de aprendizes, jornaleiros e mestres artesãos. As guildas licenciavam e policiavam seus próprios membros, ajudavam a regular o comércio e os preços e eram essencialmente associações profissionais autônomas que ajudavam a promover o progresso e a paz social. É no sistema de guildas que os escritores corporativistas posteriores muitas vezes procuraram um modelo de gestão econômica eficiente e colaboração de classe. Os intelectuais fascistas, então, interpretam esse surgimento das corporações medievais como uma volta dessa tão aclamada e necessária concepção orgânica e totalitária da vida social, no qual cada um dos organismos, do corpus político tem que ser regulado de uma maneira uniforme e centralizada. E embora as corporações medievais tenham surgido mais ou menos espontaneamente devido à expansão do comércio na Baixa Idade Média, os teóricos fascistas apontam que, consequentemente, inevitavelmente, o poder político se imiscuiu e se tornou de novo uma fusão de poder político e poder das corporações. Na recuperação da produção e do comércio artesanais, que lentamente amadureceram para além dos estreitos limites da economia senhorial, as guildas de ofício reapareceram entre as novas populações, mas sempre com o objetivo de proteção profissional. As guildas, sobretudo no norte da Itália e em Flanders, adquiriram tal força que conseguiram, misturando-se as competições e intrigas políticas, chegar até ao poder político. Agora, chegando na modernidade e o fim da época medieval, há um acontecimento chave para entendermos de onde os fascistas tiraram o corporativismo deles. E temos que sempre levar isso em conta daqui para frente quando formos falar de corporativismo. Bem, com o fim da Idade Medieval e o começo da modernidade, surge então a revolução individualista do direito natural, do liberalismo, que vem junto com a explosão da Revolução Francesa. E para os fascistas, o surgimento do individualismo liberal e do direito natural é uma grande desgraça, porque destrói aquela concepção orgânica e totalitária integral da sociedade, dos corpos políticos que as corporações medievais haviam ressuscitado da antiguidade. Há, portanto,
na interpretação histórica fascista, uma grande cisão temporal no qual surgiu as corporações medievais trazendo de volta essa concepção orgânica de sociedade para depois ser quebrada pelo surgimento do liberalismo e do direito natural. Tem um autor fascista muito importante que escreveu um livro especificamente para relatar, teoricamente, essa quebra das organizações sindicais medievais com a ascensão do individualismo e da Revolução Burguesa do século XVIII e XIX. E esse teórico foi Sérgio Panunzio, foi um dos maiores teóricos do Estado fascista, e escreveu um livro chamado Sindicalismo e Medioevo, justamente para explicar para os seus contemporâneos a importância do ressurgimento do movimento sindical moderno como um herdeiro das corporações medievais. O que a Revolução Burguesa pressionava, o que ela almejava, era isto: o que no Estado não houvesse ordens, corporações, associações, que impedisse a ação do poder público, de modo que, tendo dissolvido tudo, reduziu a sociedade a uma poeira de átomos individuais girando no vácuo. Mas as multidões aprenderam com a experiência de quase um século que assim dissolvidos ficam subjugados e precisam de uma organização não só para não serem subjugados, mas, como quer a natureza humana, subjugar. Para Panunzio e para os fascistas no geral, então, a revolução burguesa, que é a revolução do direito natural e de individualismo, que vai gerar o liberalismo, dissolveu as corporações medievais, dissolveu aquela concepção orgânica de sociedade, criando o individualismo atomístico, que atomizou os indivíduos em sociedades, dissolveu a organicidade do corpo social e colocando o Estado num modo ausente, apenas como, digamos assim, um observador distante das relações de trabalho. O moderno sindicalismo do século XIX, para Panunzio e os teóricos fascistas, é então uma ressurreição do corporativismo medieval, da organicidade do corpus políticos depois da desgraça que foi o liberalismo e da ausência do Estado na regulação entre trabalho e capital. É aqui que podemos relembrar o final de uma citação inicial que eu fiz no vídeo do próprio dicionário de política, no qual fala exatamente que o moderno corporativismo fascista, oriundo de uma ressurreição da organicidade que última vez era presente nas corporações medievais, foi feito no intuito explícito de arrumar os erros e os problemas resultantes do liberalismo do século XIX e da ausência, digamos assim, do Estado na relação de trabalho e capital. Ou seja, o corporativismo fascista surgiu para consertar os problemas do livre mercado. Este dado orgânico deve ser encontrado precisamente nos corpos, e de preferência nos corpos profissionais, que se gostaria de restabelecer mais ou menos extensamente na ordem teórica e prática da civilização, para corrigir os resultados mecânicos da ordem individualista. Contudo, o sindicalismo do século XIX, embora teoricamente para Panunzio tenha sido uma ressurreição do organicismo medieval, ele ainda era um movimento, digamos assim, anárquico, que tinha a visão de uma sociedade de produtores, que era regulamentada por várias corporações de sindicatos, como mencionou o historiador canadense David Roberts. A nova ordem social seria uma rede de sindicatos, mas eles nunca explicaram a mecânica das relações organizacionais na sociedade futura. Ainda assim, as imagens do futuro dos sindicalistas revelam as frustrações e aspirações que fizeram desses italianos, em particular, oponentes radicais da ordem atual. Por meio das vigorosas organizações econômicas autossuficientes que agora emergiam, a sociedade se tornaria gradualmente capaz de governar a si mesma sem o corrupto Estado parlamentar e a sufocante burocracia centralizada, sem os políticos como intermediários. A esfera política convencional desapareceria completamente, substituída por uma democracia direta de produtores, na qual a participação política seria mais constante e imediata que sob o sistema de sufrágio liberal. Sérgio Panunzio diz, então, ele é muito claro e explícito quando coloca que sim, o moderno sindicalismo ele é um herdeiro do corporativismo medieval, mesmo que nesse primeiro momento esse sindicalismo tenha sido um movimento anárquico, porque eles tinham em mente a destruição do Estado burguês, o Estado parlamentar, o Estado ausente que deixou o liberalismo reinar soberano. Eis o que Panunzio diz. Panunzio se esforça para mostrar que o sindicalismo revolucionário moderno é uma extensão e um retorno dos princípios de autonomia e solidariedade medievais que prepararam a destruição da unidade do Estado e o advento de um regime econômico, político e social particularista e autônomo.
É um retorno porque, como o Estado moderno havia destruído as corporações medievais e seus princípios, o sindicato hoje os reivindica e os torna seus novamente contra o Estado liberal. Portanto, chegamos do século XIX virando para o século XX, depois da queda das corporações medievais na época das comunas italianas, chegando então à ascensão do individualismo liberal, do liberalismo liberal e do livre mercado do século XIX, que resulta na visão dos teóricos fascistas como Sérgio Panunzio, na ascensão do movimento sindical e da classe trabalhadora para lutar contra o Estado liberal ou o liberalismo e o individualismo que atomizava os indivíduos. E eles queriam, nesse movimento revolucionário italiano na época, eles queriam criar uma sociedade anárquica de corporações e sindicatos, que seria, digamos assim, uma nova sociedade onde a classe trabalhadora poderia, então, existir numa sociedade orgânica, coesa, com vários corpos sindicais autônomos. Para finalizar essa primeira parte, antes da conclusão, eu vou deixar aqui o relato de Giacomo Volpe, que foi um historiador fascista muito influente. Ele relata o impacto histórico da ideia das comunas medievais e das corporações medievais para a consecução e a realização do corporativismo fascista. Eis o que o historiador diz. O influente historiador fascista Joachim Volpe, no seu História del Movimento Fascista, aponta para o fato que, dentro das especulações e debates do regime, especialmente nos anos 30, os intelectuais muitas vezes se voltaram àquela vida corporativa dos anos 1200 e 1300, quando a atividade econômica, social e política era meio de defesa e reconciliação dos interesses da categoria corpo de controle da produção por meio da participação na vida pública. Esses intelectuais apontavam o nascimento das corporações na época das comunas medievais como um momento, embora passageiro, de criação da consciência nacional devido às aludidas características orgânicas dessas comunidades medievais. A segunda parte, então, do meu vídeo irá tratar de como esse sindicalismo, que era anárquico e contra a ideia do Estado que eles associavam como o Estado liberal, que mantinha o sistema liberal, acabou se transformando num sindicalismo nacional, que eles reencontraram a ideia das corporações de sindicato novamente com o poder político centralizado. Esse então será o tema do meu próximo vídeo, que é um passo essencial para a transformação do corporativismo sindical anárquico para o sindicalismo nacional, que depois vira o corporativismo fascista. Então, até a próxima!